Que alegria mais uma vez estar aqui. Mais um programa entre nós, hashtag mulheres. Você mulher, você homem que está aí assistindo. Hoje é um dia muito especial para mim. Existe uma pessoa maravilhosa que vai estar aqui. Uma pessoa olha, que eu admiro, que é minha amiga, minha irmã, que vai estar falando aqui. E um assunto muito importante. Um assunto que fala sobre meio ambiente e reciclagem. É um ano em que nós estamos trabalhando muito com reciclagem e meio ambiente, porque veio da Unesco um trabalho inclusive com crianças, porque a minha filha no Positivo está trabalhando hoje. Então hoje prestem muita atenção, porque muita coisa vocês vão aprender e olha, vocês vão usar muito na vida de vocês. Hashtag mulheres com você. Que joia! Como eu falei, hoje para mim tá um programa delicioso, porque eu tenho a minha irmã aqui, né, Carol? Ela é uma mulher fantástica. É uma mulher simplesmente que não existe como não se apaixonar por ela. E porque ela é uma mulher mesmo, não só inteligente, mas é uma mulher de um coração grandioso. Então, Carol, eu gostaria que você falasse para os nossos telespectadores quem é a Carol, conte da tua vida profissional, o que você fez, até como você chegou até aqui. Fale um pouquinho de a Carol que eu conheço, que é maravilhosa, né? E conte por que você chegou nessa área do direito. Como que você, por que você se especializou nessa área do direito? Então, primeiramente, né, muito boa noite a todos. É um grande prazer, uma grande honra estar aqui nesse programa, né, participando, porque para mim foi uma grande surpresa, porque é um programa de amigas, né? Cada uma a seu tempo, mas são amigas que eu tenho para a vida toda. A Carol, né, como o pessoal até fala, a doutora Carol, antes de tudo, né, antes de falar a formação, tudo mais, eu acho que eu digo assim que eu sou mãe. Eu fui mãe muito cedo, então hoje falam até que a minha filha é minha irmã, né? Com certeza, uma menina linda e diga-se de passagem, uma médica competentíssima. Ah, eu sou suspeita de dizer, né? Para mim é a melhor médica do mundo. Então, eu sou uma pessoa que procuro sempre estar alegre, leve com a vida. Passei certos problemas de saúde e tudo mais, mas hoje são todos superados, né? Amo de paixão viajar, gosto de estudar. E um detalhe, né? A gente estudou o ensino Mas só não médio junto. Só não pergunte quando, por favor. E essa foi o despertar de uma das primeiras paixões, né? Que é o magistério, sim, que é dar aula. Então é uma coisa que eu adoro, amo de paixão. E tinha dentro da sala de aula a minha melhor amiga aqui. Tá? Então pensa que a gente não aprontava, né? Quase irmãs gêmeas, não sei se vocês dá pra ver, né? Bem igualzinho. Bem. Então, é isso. Na faculdade eu resolvi, primeiramente, a primeira faculdade, fazer o curso de informática, porque eu queria saber lidar com o computador, né? No meio da faculdade eu tive que ir a uma audiência e amei a postura do juiz, né? Porque é quem manda, né? Então aí eu resolvi fazer direito, só que a partir do momento que eu comecei a advogar, eu me apaixonei por essa área, não mais para a parte de concursos, magistratura, nada. E entre meio a isso, eu comecei a me interessar pela área de meio ambiente, né? Então, como eu conhecia já a área de direito, eu fui fazer uma especialização, um MBA em gestão ambiental. Depois desse MBA, eu fui buscar um mestrado. Aí, o pessoal diz que é um pouquinho de loucura, né? Porque eu fiz um mestrado na área de engenharia ambiental. Então, pense um advogado estudando cálculo, estudando física e química, né? Mas mesmo assim, eu enfrentei. E hoje eu digo que sou muito apaixonada por essa área, adoro, né? Eu tive a oportunidade, dentro desse mestrado, de ganhar uma bolsa de estudos, estudar na Alemanha,
né? Então, conhecer de perto toda aquela tecnologia, toda a técnica alemã na questão de meio ambiente. E aproveitar isso e aplicar aqui no Brasil. Uau, né? E ela não é alemã, né? Então não precisou muita Não. Mas então, agora vamos trabalhar um pouquinho sobre isso, é muito legal, né? Então eu gostaria muito que você falasse para as pessoas, porque quando a gente fala sobre meio ambiente, às vezes vira um jargão, né? Uma coisa assim que todo mundo fala. Mas então conte que o meio ambiente não é só aquela parte externa. Existe um outro meio ambiente, então eu gostaria que você falasse sobre o que é o meio ambiente de casa, o como funciona, para que todos entendam, né, como você entende, porque eu também entendo muito pouco e também quero aprender agora com você. Fala então sobre essa relação de meio ambiente, não só externa, mas interna da nossa casa e inclusive nossa, né, Carolina? Exatamente. Então assim, conte para todos nós sobre isso. Então, eu acho que quando a gente vai falar de meio ambiente, a gente precisa ter um conceito, né? A gente sempre começa a trabalhar na questão de ambiente e o meio é onde a gente vai estar. Então, toda vez que falam de meio ambiente, o pessoal imagina lá a floresta, o riozinho, os passarinhos, tá? Isso é meio ambiente, mas é apenas uma parte deles, né? É um tipo que a gente fala. Então, esse seria o meio ambiente natural. E existe o meio ambiente construído, que está inserido dentro das cidades, né? Existe o meio ambiente cultural, por exemplo, né, na época de festas juninas, então a gente assimila aquela cultura das festas juninas no Natal, a cultura do Natal, né? Então esse é um tipo de meio ambiente. Existe o ambiente genético, onde você vai conseguir fazer um trabalho de melhoramento genético para maior produção de alimentos, que é um dos grandes problemas da sociedade daqui e do futuro, né? E principalmente a gente tem que entender que o meio ambiente é aquela situação onde a gente está inserido no meio. Hoje, por exemplo, aqui o nosso ambiente é o ambiente do programa. Então nós vamos ter uma postura nessa sistemática do programa, né? Quando a gente sai tomar um chopinho, você vai estar inserido no ambiente do local. E isso aí que vai fazer a diferença. O que vai trazer, né, essa questão do meio ambiente para nós? É o equilíbrio. Então toda vez que a gente até fala que o pessoal que lida com o ambiente é zen e tudo mais, mas o que é? Você procura o equilíbrio entre, né, os recursos naturais, entre a natureza e a nossa vida. Quando a gente está equilibrado, o meio ambiente está 100%. E essa questão da educação cultural que você mesmo falou, né? Que principalmente a gente que está na escola, é professor, quando a gente fala do Dia Internacional do Meio Ambiente, como eu falei no início, o Positivo tem trabalhado, né, onde minha filha estuda, essa questão com o trabalho da Unesco, né, sobre, né, o ambiente, né? Então, assim, a gente, como disse você, a gente trabalha só sobre o que existe externamente, né? E a gente esquece dessas questões. Então, o que eu quero entender, e acredito que todo mundo que está assistindo quer entender, essa educação ambiental, né? Como ela é? O que você falou assim, ó, o meio ambiente é isso, isso, é isso. Da onde eu devo partir? Porque não é só os professores que também têm que passar essa educação ambiental. Começa pelos pais, não é mesmo? Então, assim, essa educação ambiental, como eu posso, como pai, como mãe, como pais, eu, no caso do meu esposo, começar a trabalhar, né, em casa, para que nós cheguemos num outro assunto que nós daqui a pouco vamos falar muito bem e que você é especialista, não é? Então, eu acho que um dos focos do meio ambiente é a sustentabilidade. Então, muitas pessoas falam, vamos ser sustentável, vamos lidar com isso. Mas o que é isso? A gente chama a sustentabilidade que ela é formada por um tripé, tá? A parte ambiental, a parte econômica e a parte social. Então, esses três eixos, eles têm que estar sempre equilibrados, um trabalhando junto com o outro. Vamos pensar dentro de casa, né? O ambiente da tua casa, se tiver bagunçado, se tiver com lixo jogado, com roupa jogada, poeira, ele não vai estar legal. Então você tem que trabalhar com essa parte do ambiente. Aí vai entrar a questão social. É só você que vai fazer isso, tá? Você vai colocar tua filha,
teu marido, né? Todas as outras pessoas da casa para trabalhar também, para que todas elas vejam a dificuldade, para que todas elas aprendam esse cuidado com o ambiente que vocês estão vivendo. Veja que eu não estou falando de natureza, de rio, de indústria, estou falando de dentro de uma casa, que também é o teu meio ambiente. E a parte econômica, né? Vamos reciclar, vamos cuidar, vamos fechar a torneira, né? Vamos repensar na hora de comprar e vamos ver o que eu posso reaproveitar ainda. Sabe? Então você vai trabalhar nessa economia. A partir do momento que você está repensando e cuidando desta economia ambiental na tua casa, você está cuidando do meio ambiente lá fora e da diminuição de exploração de recursos naturais. Então veja, dentro de uma casa você consegue pensar o meio ambiente. Você veja bem como é importante nós termos essa questão de educação ambiental. E a educação ambiental não é só, como a Caroline falou, questão externa. Então fique mais um pouquinho aqui, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre assuntos muito importantes que eu tenho certeza que vocês nunca pensaram. Então aguarde só mais um minutinho. Vocês viram que vocês não podem perder um segundo desse programa, né? Então, olha aí, atenção, porque nós estamos falando sobre meio ambiente. Como que nós vamos querer deixar o nosso mundo para os nossos filhos, para os nossos netos. E aqui com a nossa amiga e doutora Carol, nós vamos tirar mais informações. Agora nós vamos falar sobre os resíduos que nós produzimos em casa. Então, como que a gente deve executar para que esteja fazendo de forma correta. Porque às vezes a gente acha que está fazendo certo a separação e não está. Então eu gostaria que você contasse inclusive para onde que é destinado. Então, a questão dos resíduos dentro de casa, né? Tem que ter essa noção de que são vários lugares, vários locais que a gente poderia trabalhar essa questão da destinação de resíduos, mas eu acho que hoje a questão muito importante é a gente poder trabalhar dentro de casa, para saber como isso é feito. Existem duas coisas básicas que a gente tem que fazer na nossa casa: o resíduo orgânico e o resíduo reciclável, que seria essa a nossa maior produção. Deixa uma lixeirinha, tá? Isso aí é uma estratégia. Deixa uma lixeirinha pequenininha na cozinha, né? Pode ser em cima da pia ou no chão, aonde você vai programar de colocar apenas resíduo reciclável, orgânico, desculpa. Apenas o orgânico. O que vai nesse orgânico? Casca, resto de comida, osso, tá? Guardanapo usado. Guardanapo usado não é reciclável. Se tiver, gente, infelizmente, né, uma embalagem que esteja muito impregnada de gordura ou de sujeira, não pode ir para o reciclável, tá? Ela tem que ser destinada no orgânico. Como acontece nos aniversários. Vamos preparar lá os pratinhos de bolo, não sei o que, geralmente a gente fala no resíduo reciclável. O que acontece na associação de catadores? Eles têm que mandar para o orgânico, porque ele está sujo, ele está impregnado de matéria orgânica. Não, e uma coisa simples, porque a gente faz sempre, né, aniversário e de repente comete um erro. Eu falo que eu sempre fazia isso. Até que um belo dia eu aprendi que não dá pra fazer. Então você teria que passar... no hashtag mulheres você está tendo todas as informações. Anota aí se for preciso. Você pode fazer uma limpezinha no prato. Então se você passar e retirar o excesso, você pode mandar pro reciclável.
sabe? Senão ele vai ter que, infelizmente, ser encaminhado para o resíduo. Hoje em dia, né, que a gente não tem ainda uma separação exclusiva de orgânico, seria para esse resíduo, né? A gente fala orgânico, mas é o resíduo comum. No reciclável, também é interessante você ter um outro recipiente onde toda a produção do resíduo reciclável seja colocado nele para depois, né, deixar para coleta seletiva, né? Aqui na cidade de Ponta Grossa a gente tem os caminhões da coleta seletiva que estão atingindo aí praticamente toda a cidade, ou então você leva aos chamados PEVs, que é o ponto de entrega voluntária, né? Hoje a gente tem muitos PEVs nos mercados, nas escolas, né? Então em vários locais onde você pode deixar. O que a gente coloca como resíduo reciclável? Os tradicionais, vidro, plástico, papel e metal. Esse pode ir normalmente para o reciclável. A gente tem os resíduos que são chamados perigosos, que são as lâmpadas, as pilhas. Você procura nos mercados, existem lojas especializadas onde você pode levar esse resíduo. Por exemplo, tem mercados na cidade que eles têm o coletor específico para lâmpada. Então é lá que você tem que levar a tua lâmpada e descarta lá, e eles vão fazer o descarte correto. Da lâmpada eu não tinha visto, já tinha visto da pilha, que coloca ali da pilha, tipo, aliás aqui na nossa casa tudo é reciclado, isopor separado de... Inclusive óleo de cozinha. O óleo de cozinha, o ideal, né? Utilizou, não vai utilizar mais, bota numa garrafa PET, tampa. Isso. E a hora que ela estiver cheia, pode levar aos mercados, pode levar às escolas. E existem instituições que aproveitam isso, né? Eles fazem sabão, eles fazem produtos com isso, com o óleo de cozinha. Então também pode ser feito. O importante é ter o seguinte pensamento: não manda pro aterro, né? Olha que importante. Porque o aterro é como eu estava perguntando, qual é o destino que isso leva, né? Que isso tem. Envolve o aterro. É isso? Isso. Então, o correto seria a gente encaminhar para o aterro apenas o resíduo inservível, tá? Então a gente tem ainda uma diferenciação do orgânico e do reciclável, que eu falo assim numa questão mais prática para entendimento, separa assim dentro da casa. Mas o orgânico ainda pode servir como compostagem para virar adubo. Então se você tem uma hortinha na casa, tem um lugar onde você possa levar esse orgânico, leva lá. Ele vai degradar, vai virar adubo, vai deixar a terra mais fértil. O inservível que eu falei é aquele produto que não tem reciclagem e não pode ser encaminhado para o orgânico, por exemplo, para fazer uma compostagem. O que a gente tem de exemplo? O resíduo do banheiro, né, de papel higiênico, o fraldas descartáveis, absorvente, o resíduo de varrição e limpeza do chão. Isso é inservível porque ainda não tem reciclagem, tá? A gente fala inclusive da bituca de cigarro, tá? Ela já existe a reciclagem para ela, mas aqui nós não temos esse sistema ainda. Então seria encaminhado para resíduo orgânico. Hoje o nosso resíduo aqui de toda a cidade, ele é coletado pelos caminhões, né? Que tem o caminhão que a gente chama compactador. Ele passa, se você for perceber atrás do caminhão lá, uma hora ele vai fazer uma prensa no lixo até para ele poder pegar mais resíduo, né? E ele é levado para um aterro sanitário que é totalmente preparado com técnicas de engenharia, seguro, né? Seguro por quê? Porque vai entrar gente? Não, porque não tem risco de contaminação do meio ambiente. Tá? Esse aterro foi o aterro que ganhou, né, uma concorrência que teve aqui na cidade e fica na cidade de Teixeira Soares. Certo. Então... E sabe o que veio agora? E nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, é o mesmo processo ou não? Tem uma diferenciação, tem uma maneira correta de separar o lixo de quem pode estar se cuidando em casa do Covid. Ou contaminado, né? Então, veja, assim como o resíduo orgânico vai para o aterro sanitário, o reciclável ele vai para as associações de catadores. Como que funciona na associação? O resíduo vai chegar na associação, os catadores vão fazer a separação do que é plástico, do que é metal, do que é vidro, né? Fazem essa separação e daí fazem um encaminhamento para as indústrias de reciclagem. Então veja, essas pessoas vão manipular os resíduos. Quando existe um caso como agora, né? A gente está vivendo essa pandemia da Covid, então todos os resíduos que são produzidos em casa
devem obrigatoriamente ser encaminhados para a coleta comum. Nada pode ser encaminhado para a associação de catadores. Veja que é importante isso, porque nós estamos vivendo num processo diferente, né? Então essa fala da doutora Carol é muito importante. Acho que nós temos algo para mostrar para o nosso pessoal lá em casa, né? Inclusive, né, nós vamos fazer essa demonstração prática de como que a gente tem que fazer o tratamento do resíduo das pessoas contaminadas com Covid. Sim. Né? Como eu falei, não podem ser colocadas diretamente para reciclável e tudo mais. E mesmo assim, existe um protocolo que deve ser seguido, tá? Olha, então, aí, olha que sério. Todo o resíduo da casa produzido vai ser colocado em 2 sacos de lixo, tá? O primeiro saco, né, lógico, você vai fazer toda a higienização da mão, a gente já fez aqui, tá? Vai fazer uma dobra, tá, dele, para ele ficar do lado de fora, porque a hora que você for manipular o saco, você não pegue pelo lado de dentro aqui. Porque se tua mão estiver contaminada ou qualquer pessoa da casa que esteja contaminada, vai contaminar o lado de fora do saco, tá? Você vai colocar esse e deixar reservado. O próximo é o da Elisângela. Cadê a ponta dele? Aqui. Então, como que você vai fazer com os resíduos? Esse primeiro você pode manipular, não tem problema. Então, digamos, pegou resíduo orgânico, tá? Os resíduos recicláveis também vão ser colocados aqui. Me ajuda aí. Tá? Opa! Ó, a gente colocou aqui plástico, vidro, plástico, papel, metal, isopor. Por mais que dê dó, a gente vai ter que fazer assim, tá? A hora que encheu, você vai amarrar esse saco, tá? Bem amarradinho. Agora tá difícil, né? Porque a gente ergue aqui, tá? Tudo ao vivo. O certo, gente, é encher 2/3 do saco, para ele não ficar estourando, tá? E depois o que você vai fazer? Agora aqui, vamos só puxar aqui para ficar melhor para ver, né? Você vai pegar esse segundo saco aqui, só por esse lado, coloca, tá? Você vai ter que higienizar a tua mão de novo, tá? Pega o álcool para poder fechar pelo lado de fora, tá? Então esse resíduo aqui, que tá aqui dentro, ele está contaminado, e o de fora está num saco protegido, tá? Depois disso, cuidado aí para não ir álcool, tá? Passa um álcool para higienizar ele. De preferência, gente, se tiver como você identificar, coloca um pedacinho de papel preso com durex ou fita crepe, Covid, tá? Não é humilhação, não é vergonha, tá? Porque muitas vezes o que tem acontecido na prática, até pessoas não contam que estão contaminados com o corona. Só que é um risco muito maior para todas as outras pessoas que estão em volta. Pense, por exemplo, você morando num condomínio, tá? Olha isso. Como que a pessoa, digamos que eu moro sozinha. Se eu sozinha, como que eu vou fazer para levar esse resíduo até a lixeira do condomínio, tá? Então existem certos protocolos. Quando tem pessoas da família, a própria pessoa pode levar até o resíduo comum que vai ser levado pelos caminhões, tá? Se é uma pessoa que mora sozinha, ela vai conversar com o síndico, organizar falar com um zelador que tem que ser treinado, né? A pessoa deixa o lixo pro lado de fora da casa e a zeladoria vai levar até o resíduo comum. É importante ele ser identificado como Covid, tá? Porque os próprios coletores, quando eles vierem pegar o lixo, eles já vão ter um maior cuidado com isso na hora de destinar. Veja a quantia que foi importante esse momento, porque às vezes na prática a gente visualiza, guarda e sem dúvida nenhuma agora a gente pode fazer de forma correta. Então, como a doutora falou, não precisamos ter vergonha, a gente tem que cuidar do outro.
você tira seu cérebro da zona de conforto, dá estímulos para que ele supere desafios e aumente seu potencial. Com aulas desafiadoras e divertidas, o método Supera deixa seu cérebro pronto para tudo, melhorando a performance na vida acadêmica, pessoal, profissional e mantendo sua mente saudável. Desperte seu cérebro, faça Supera. Delícia, delícia, delícia. Hashtag mulheres aqui com vocês. Carol, que prazer, que delícia estar com você. Nós já tivemos um período junto na nossa história, né? Dançando, viajando, fazendo ginástica na nossa anos dourados, digamos, né? Mas continuamos nesses anos dourados. Digamos assim, que o tempo não passa para nós. Quando a gente ama a vida, só melhora. Então é um prazer realmente hoje estar tratando de um assunto tão importante. Eu digo para você que essa consciência, ela tem que vir desde pequena, de educação, não de questão financeira ou algo assim, mas de educação no lar, que eu faço muito isso com os meus filhos. A escola, graças a Deus, tem trabalhado todos os leques, né? Isso o governo tem trabalhado, as escolas têm buscado, mas eu quando saio caminhar e vejo coisas no chão, saía, né? Porque agora no momento não estou podendo, eu vou catando. Não tenho vergonha de ir numa pista de caminhada, catar e ir colocando nas lixeiras, porque é tão triste você ver aquele plástico, alguém que na tua frente jogou. Então essa cultura tem que sendo mudada, tem que ser plantado nos nossos lares isso. E como a gente já vem conversando, falando, o assunto está maravilhoso, me fale o que é a logística reversa e a economia circular. Então, até você falando aí, né, dessa questão de sair, andar, procurar, encontrar resíduos no chão e catar eles, né, o pessoal até brinca comigo, porque eu tenho mania tanto de catar o resíduo que tem no chão, quanto de olhar nas lixeiras para ver se o resíduo ali está sendo separado. Uau! Então, o pessoal... Lógico, mas é que isso já está intrínseco em você. É intrínseco, isso aí é natural. Inclusive até o pessoal, às vezes em viagens, eles tiram foto de lixeiras diferentes e me mandam. Olha, Carol, achei uma que lembrei de você, né? Olha que bênção, já é lembrada, é uma marca, você representa essa bandeira. Com certeza. E daí essa questão de se jogar resíduo no chão, ou de não fazer essa separação. O que falta na população que faz isso é a sensibilização. O conhecimento que a gente fala, que é a conscientização, ele já possui. Você já possui, né? As crianças já têm todo esse trabalho, a escola, a imprensa, a mídia faz todo esse trabalho assim. Você sabe o que é que tem que reciclar, que não pode jogar o lixo no chão, né? Que deve ter todo esse cuidado com o meio ambiente. Agora, a questão da sensibilização é você colocar isso em prática. Então hoje o trabalho que a gente faz em cima da parte de meio ambiente é essa sensibilização, né? Assim como a gente faz nos resíduos em casa, existe a questão da logística reversa. A logística reversa, ela é o seguinte, são alguns produtos, né, que obrigatoriamente por lei devem ser retornados ao fabricante. Por exemplo, o pneu, as baterias, pilhas, lâmpadas. Então eles não podem ser encaminhados a um aterro sanitário. Então eles têm que obrigatoriamente voltar ao fabricante para que ele dê a destinação, né? Então isso aí está em lei e é obrigatório fazer esse retorno, inclusive para o óleo combustível, né? Então você troca o óleo do carro na oficina, esse óleo não pode ser de maneira nenhuma jogado no ralo e ser utilizado para outra destinação que não, né? Ou um aterro especial ou então que ele volte para fábrica, para o fabricante, para que ele faça a destinação adequada. Existe coleta disso, né? Uma empresa especializada. Exato, as empresas são especializadas nisso aí. Não é a empresa que faz a coleta do resíduo doméstico, dessa que passa em frente à nossa casa. Então existe uma contratação para isso, você tem que pagar, né? Muitas pessoas ficam pensando, nossa, por que eu vou pagar isso? Né? É a contrapartida da proteção ao meio ambiente. Do nosso futuro, exatamente, né? Do nosso planeta. Nós amamos viver. Então a gente tem que pensar assim, como será
a vida do meu filho, meu neto, bisneto, tataraneto. Nós não sabemos, mas o que a gente tem que fazer? Uma andorinha só faz verão. Faz. Porque Se ela trabalhar a de gente maneira vai correta. levando esse exemplo, como você falou, a sensibilidade, eu digo assim, é muito querer, né? Eu quero fazer a diferença. Eu não quero ser assim, aquela pessoa assim, porque tá tudo sujo, eu vou sujar também. Vou sujar. Não, eu penso, eu posso fazer a diferença. E aí eu vou fazendo a diferença e vou levando para que vire um verão. Exatamente. Para que vire algo diferente. E é Muito isso 10. que a gente faz na economia circular. A economia circular seria o seguinte, você fazer todo o ciclo de vida do produto. Então, digamos, uma garrafa, tá, de suco que você comprou, você vai pegar, ela vai ser produzida, vão utilizar recursos naturais para fazer a produção dela, vai colocar o suco lá dentro, você vai no mercado, compra ela e depois você vai fazer a continuidade desse ciclo, onde ela vai para a reciclagem e vai ser levada de novo para a indústria para que ele seja novamente produzido, pode ser o mesmo ou outro produto, né? E dessa maneira ele fique circulando, né, esse resíduo sem você precisar tirar recurso da natureza. Maravilhoso. E eu gosto muito assim que a minha mãe, ela é uma pessoa assim que ama limpeza. Então eu digo assim, para reaproveitar caixa de leite, reaproveitar caixa de suco, ela tem que ser destinada limpa, porque senão azeda, estraga e vai contaminar aquele ciclo, né? Exato. Que é esse movimento circular que é para acontecer, mas o que custa eu limpar, deixar escorrer, para depois colocar, amassar? Não custa nada e faz muito bem, né? Quem diz, fazer o bem faz bem. Com e certeza. o nosso meio ambiente, lar, casa, agradece também, né? Porque nós vivemos ali e queremos ter uma natureza, respirar bem, poder, né, conviver mais com o meio ambiente. Exato. E mais, Carol, nós já falamos, né, as meninas e você já esteve falando sobre sustentabilidade. Mas o que nós podemos falar sobre desenvolvimento sustentável? Então, a sustentabilidade, como eu falei, ele é um tripé, onde a gente vai pensar nos eixos econômico, social e ambiental. Toda a ação que você vai fazer, ela tem que ser pensada dessa maneira. O desenvolvimento sustentável é um conceito que surgiu mais ou menos na década de 70, quando foi feita uma reunião mundial, né, de líderes mundiais, pensando no problema que estava tendo no meio ambiente pela falta de cuidado, principalmente nas indústrias, que jogavam efluentes diretamente nos rios, emissões atmosféricas, né, o uso desenfreado de recursos naturais. Então foi criado um conceito que hoje é aplicado, né, juntamente com a sustentabilidade, que é o desenvolvimento sustentável. O que é isso hoje? Assim, em linhas rápidas e gerais, é você ter ações preocupadas com o meio ambiente, pensando no meio ambiente, para que você consiga preservá-lo e que as próximas gerações, né, então os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, consigam ter aquilo que a gente tem hoje. Abrir uma torneira, ter água potável, conseguir sair, andar no meio de uma floresta, conseguir andar na rua, não hoje em época do Covid, mas conseguir andar sem máscara, porque existe um ar puro. Então, é a gente procurar deixar esse meio ambiente para as próximas gerações, como está hoje, que já está um pouquinho melhor do que a geração anterior, ou então melhor ainda, né? Quando você fala, tá melhor do que a geração anterior, como é que é, mas tem indústria, tem contaminação, mas é que antigamente não existiam as leis ambientais que obrigavam as indústrias a tomarem certas medidas, né? Hoje em dia existe isso e antigamente não existia. Então, com a lei ambiental, que vai multar, que vai tirar o alvará, né, cancelar o alvará, tudo mais, ela teve uma certa mudança. Ela evoluiu, né? Ela, digamos assim, subiu um degrau já. A gente tem que sempre pensar assim, as coisas têm que ir subindo, nem que seja meio lento, mas estão acontecendo. E nós fazemos parte dessa história. Nós estamos aí para ver essa história acontecer, para que os nossos filhos, netos desfrutem disso e subam mais degraus, né? E vamos lá, me diga, o que podemos falar sobre os 5 R's da sustentabilidade? Reduzir, reciclar, reutilizar, repensar e recusar. Então, gente, eu acho que é o princípio básico
né, dessa questão da sustentabilidade, do tripé, de como que a gente vai fazer esse trabalho. Cada vez que você vai comprar um produto no mercado, você tem que antes pensar, eu preciso? Tá? Existe algum outro, por exemplo, hoje em dia a gente já consegue encontrar no mercado o que a gente chama de embalagem econômica. Então são embalagens maiores, o preço vai ter uma pequena diferenciação, mas qual que é a questão da vantagem ambiental, né? Você vai ter mais produto numa única embalagem, sabe? Então você está repensando. Na questão de você pensar se você quer ou não, você vai estar reduzindo. Reaproveitamento, é o que a gente sempre brinca, né? Pega o pote de sorvete e bota feijão, sabe? Então você está reaproveitando. Isso acontece na minha casa. Os potes são perfeitos. Porque hoje em dia a gente tem muito acesso à embalagem, né? Então é você repensar. A questão do recusar é assim, eu tenho 50 pares de sapato, né? Aí eu preciso de mais um, eu vou lá comprar e desses 50 você tem 10 que são pretos. Mas eu preciso de mais um preto porque eu não tenho nada para vestir, tá? É repensar, colocar a cabeça para funcionar ali dentro da tua casa e ver se tudo isso, né, que você já tem ali já não é necessário para você. Sim. Né? A outra questão, não precisa, passe para frente. Utilize, não deixa o guarda-roupa amarrotado. Exatamente, eu digo assim, comprei um, passo outro. Tem tanta gente precisando, né? E eu digo assim, nós fazemos o que nós vestimos, né? Então a roupa é ótimo, olha os acessórios que a gente está usando, né? Nós estamos aqui para ficar belas e lindas, porque nós já somos belas e lindas. Mas só que a gente tem que pensar assim, sou eu que faço o que eu estou vestindo. A questão do reutilizar é bem interessante, e é uma prática que está começando a ser utilizada agora. Por exemplo, voltando ao nosso guarda-roupa. Existem as roupas, os sapatos que você não utiliza mais. Fazem pequenos bazares. Só que não é um bazar, é uma troca. Sabe? Olha, eu não uso mais esse blazer. Quero. Eu tenho um sapato que acho que serve para você. Então, é uma maneira de você fazer um reaproveitamento do que você tem, né? E pensando nessa política dos 5S. Porque a gente acaba cansando às vezes. Cansa. Né? Então, vamos trocar, Carol? Olha que legal, a gente usa o mesmo número. Você pega o meu sapato e pega o teu. Ótimo, maravilhoso. Olha, Carol, gratidão. Uma delícia esse assunto. Eu creio que a nossa galerinha ali do hashtag Mulheres, nossos homens, mulheres, família aí representada, amaram esse assunto. Porque é algo assim que nós estamos vivendo hoje. Eu digo assim, ontem eu até me assustei, falei assim pro meu esposo, amor, quanto lixo a gente produz. Imagine se eu não separasse, eu faço tudo separadinho e tudo, né, tem a caixa para isso, aquilo, e eu falei assim, meu pai, em casa nós estamos produzindo mais ainda, né, porque quanto mais nós ficamos em casa, mais nós produzimos. Então fique conosco, gratidão, usufrua, reveja o nosso programa quantas vezes quiser. Deus abençoe.